Boa noite aos irmãos. Amém. Graças a Deus de Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, os versículos 21 a 23. Amém? Ou alguém não amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim na minha versão: a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpados, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Somente até aqui, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Somos gratos pela oportunidade que nós temos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor Deus, em louvores e ofertas, e agora, Senhor, estamos prontos para ser ministrados da tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber nessa noite, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e ouvindo nós possamos aprender, e aprendendo, Senhor, nós possamos praticar aquilo que for ensinado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. É o que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, que vocês não precisam me responder diretamente, mas que vocês pensem um pouco, que vocês pensem um pouco na resposta. Imagine que eu perguntasse nessa noite para vocês o seguinte: me fale sobre você. Essa é uma pergunta que eu acho que a missionária costuma fazer, né, diariamente, sobre os candidatos dela das vagas. Me fale sobre você. Pense um pouquinho o que você me responderia. Eu imagino que provavelmente vocês me falariam sobre qualidades, sobre experiências, talvez. Alguns talvez falariam sobre formação acadêmica. Alguns poderiam me contar sobre dificuldades que talvez já passaram pela vida, sobre superações. Alguns poderiam me contar sobre família, né? Conquista de família. Eu tinha dificuldade para ter filho, fui abençoado com filho. E é natural que quando alguém faça essa pergunta para a gente pense automaticamente em coisas boas. Se alguém talvez tenha pensado em coisas ruins, imaginando que tenha ficado lá no finalzinho, até porque o tempo foi curto, mas a missionária pode até comprovar isso, que quando ela pergunta para alguém, algum candidato, me fale sobre essas qualidades, é muito mais fácil a gente responder do que quando alguém pergunta para nós quais são os nossos defeitos. E geralmente até quando eu vou fazer uma entrevista de emprego é algo que eu fico ensaiando, para que quando uma pessoa for me perguntar quais são os meus defeitos, eu já tenho aqui ensaiado o que eu vou responder. Mas eu fiz essa pergunta porque eu imagino que é natural que a gente tenha dificuldade em responder sobre a nossa vida antes de conhecer a Jesus. Alguém aqui passou pela cabeça: rapaz, eu era sem vergonha, não valia nada antes de Cristo, eu aprontei a beça, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma antes de Cristo. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Eu ouvi aqui mais ou menos isso do pastor, né, no aniversário dele, no culto de aniversário. Ele contou ali que era um culto de gratidão, porque a melhor experiência que a gente pode ter na vida é um encontro com Jesus. E é natural que a gente pensa em coisas boas, mas a gente tende a esquecer sobre o resgate que Cristo fez em nossas vidas e até mesmo o custo que isso foi para Ele. A cruz ela não foi apenas um gesto de amor, mas ela foi o preço da reconciliação, e que mais do que uma perspectiva de futuro, foi essa reconciliação que nos tornou, como diz a palavra, amigos de Deus. Então eu quero dizer nessa noite para você que você é um amigo de Deus.
E é um nome até bonito, né? Um nome grego, Teófilo, amigo de Deus. Então você que espera ter um filho pode colocar como Teófilo. Eu tenho um sobrinho Theo, né? Mas, irmãos, eu quero refletir nessa noite com vocês sobre esse aspecto de Paulo escreve aos Colossenses, que é a reconciliação. Nós, sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus, e por amor, Deus nos reconciliou ao custo da vida do próprio Filho. E aqui está uma verdade profunda, que talvez seja um pouco pesada, mas a verdade é que nós matamos Cristo. Nós matamos Cristo com nossos pecados, mas a parte boa é que ainda assim Ele nos chama de amigos. Ontem, enquanto eu vim ao longo da semana preparando a mensagem, e aí apareceu, vou falar que parece não, que eu sei que é verdade, né? As redes sociais escutam aquilo que a gente fala. Então apareceu para mim uma postagem lá do Tim Keller, e a frase diz que nós somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que nós poderíamos imaginar. Então é duro saber que nós matamos a Cristo, nós em nossas práticas de pecados cooperamos para que Ele estivesse estendido naquela cruz, mas foi através desse sacrifício que nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Eu gostaria de iniciar trazendo ali a motivação de Paulo a escrever a carta aos Colossenses, nesse aspecto da reconciliação, porque naquela igreja pregava-se que Cristo, Ele não era suficiente. Como já foi exposto aqui algumas vezes por os irmãos que passaram por aqui, aquela época era uma época que a igreja passava por contextos de idolatria. A sociedade a qual as igrejas eram estabelecidas, por ser num contexto greco-romano, eram sociedades bastante idólatras. Bastante deuses eram cultuados naquele contexto, e em algumas circunstâncias eles viam que Cristo era apenas mais um. Então, quando o Evangelho era anunciado, eles até aceitavam: tá bom, eu aceito a Cristo, mas para mim Ele é só mais um. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, a ideia dele era rechaçar essa ideia de que Cristo era só mais um. A ideia era de que Cristo era suficiente. Paulo, ele dizia para os Colossenses que Cristo era suficiente. Além disso, nessa igreja aparecia um princípio de ensino de culto aos anjos. Nós podemos visualizar isso, quem quiser anotar como referência, Colossenses 2,18. Paulo ele fala que começou ali um princípio de culto aos anjos, e ele fala que aquilo não era necessário, que Jesus era suficiente. Passaram a observar também regras e tradições humanas. Começaram-se a colocar fardos pesados sobre os irmãos de Colossos, mas Paulo ele fala: Cristo é suficiente. Eles espiritualizavam tudo ao ponto de negar a importância do corpo físico de Cristo. Então existia essa ideia também de que Cristo ele não habitou em corpo humano, que Cristo era apenas uma ideia, era apenas um espírito, assim como os demais deuses que eles adoravam naquele contexto. E Paulo ele responde na carta que nós lemos sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Então, se a gente voltar ali alguns versículos atrás, versículo 15 ao 20, Paulo ele inicia esse assunto dizendo o seguinte: que Cristo ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Paulo ele diz que Cristo ele não apenas reconciliou nós com Deus, mas todo o cosmos, tudo que existe, ele foi
sofreu influência do pecado, mas Cristo ele veio para poder restabelecer a ordem no mundo inteiro. Mas o foco no versículo 21 a 23 é uma reconexão entre nós e Deus. Paulo ele diz que nos versículos 21 a 23 que Deus nos reconciliou plenamente por meio dele, sem necessidade de qualquer outro intermediário. Então aqui o foco principal da mensagem de Cristo é sobre a suficiência do sacrifício de Jesus, ou como nós temos o termo, só o Cristo. Nós não precisamos de nada mais para ser salvo, apenas Cristo. Cristo é suficiente, ou se você preferir, Cristo é tudo. Amém. E eu queria ver alguns pontos com os irmãos nessa noite, que nós vemos nesses versículos. O primeiro ponto é que nós fomos reconciliados por meio da ação direta de Deus. Diz assim, como nós lemos: vocês que antes estavam separados de Deus e eram inimigos do entendimento por causa das obras más, agora, porém, Deus os reconciliou. E aqui Paulo ele faz um recorte no tempo entre o antes e o agora. Antes, vocês viviam em inimizade com Deus. Antes, vocês não eram conhecidos por Deus. Antes, vocês viviam em práticas más. Antes, vocês praticavam aquilo que desagradava a Deus. Mas agora vocês são amigos de Deus. Paulo ele não aponta indivíduos específicos, mas ele diz vós, ou dependendo da versão, vocês. Isso é, ele se refere a todos os crentes. Tem crente aqui nessa noite? Amém. Então Paulo escreveu também para vocês, também para mim. E eu já quero combinar com os irmãos que toda vez que eu falar vocês, eu estou incluso. Então Paulo fala para vocês que nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Vocês têm noção disso? Do que é ser inimigo de Deus? Eu tenho certeza que você tem uma pessoa que talvez você não gostasse, né? Vou falar gostasse. Se você não gostasse, talvez você não goste ainda. E você tem um sentimento talvez de inimizade por essa pessoa, que se essa pessoa passar na tua porta, tem vontade de tacar um balde de água nela. Se a pessoa passar na mesma calçada que você atravessa a calçada. Agora imagina você sendo inimigo de Deus. Se você passar pela rua e perguntar para qualquer pessoa se ela acredita em Deus, ela vai falar: acredito. Também sou filho de Deus, né? Sou amigo de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz é que na verdade essas pessoas talvez sejam inimigos, como nós um dia fomos. Antes nós éramos separados de Deus. Talvez na sua versão utilize o termo alienados. E é uma palavra forte porque ela significa que nós estávamos totalmente distantes de Deus. Nós não tínhamos nenhuma conexão possível com Deus. Talvez você orasse, essa oração nem chegava a ter Deus. Até porque o inimigo não quer nenhum assunto com o seu inimigo, né? Com o outro inimigo. Nós éramos inimigo em mente. Tudo aquilo que nós fazíamos contrariava a Deus. Tudo aquilo que nós fazíamos era uma ofensa para Deus. Antigamente, como Paulo diz, nós éramos praticantes de obras más, comportamento que confirma a separação. Mas observe que o foco aqui não é sobre a inimizade que existia entre nós e Deus. O foco aqui é sobre a ação de Deus. Deus nos reconciliou. O foco aqui não é o antes, o foco aqui é agora. Agora você é filho de Deus. Agora você é amigo de Deus. Agora você é reconciliado. A reconciliação ela não veio de um esforço nosso, nem de uma decisão religiosa, nem de algum mérito. Talvez em algum momento da sua caminhada, um pastor fez um apelo para você e você foi lá na frente, você falou: eu aceito Jesus, mas você foi reconciliado antes disso. Você foi reconciliado por Cristo. Talvez você só tenha reconhecido o que Ele já tenha feito por você. Mas Deus fez algo sem nem você ter precisado pedir, porque Ele é um Deus misericordioso. Foi Deus quem agiu a seu favor. Foi Ele quem tomou a iniciativa. E como Ele fez isso? Diz a palavra de Deus que foi
mediante o corpo físico de Cristo por sua morte. E veja que aqui está um ponto em que os falsos mestres eles negavam. Eles diziam que Cristo era apenas espiritual. Como eu disse, eles negavam a existência do corpo de Cristo e que sua morte não era suficiente, até porque como vai morrer alguém que nunca existiu? Mas Paulo ele afirma com clareza que o sacrifício real, físico, histórico de Jesus foi o único meio eficaz da reconciliação entre nós e Deus. O nosso pecado é um pecado humano, então foi necessário que Deus habitasse em carne humana, para que através de um humano perfeito você pudesse ser reconciliado. Como diz lá no versículo conhecido de Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, curados. Isaías 53, versículo 5. E observe que reconciliar requer uma ação concreta. Alguém aqui já esteve brigado com algum parente, algum amigo, e talvez tenha ficado um tempo sem se falar? Talvez no momento, talvez você tenha sido a parte que causou o problema, talvez você tenha sido a parte que sofreu o problema, mas em algum momento talvez tenha passado pela sua cabeça que você só queria deixar o tempo passar e que as coisas se resolvessem. E talvez em algum ponto, algumas situações até se resolvam, você joga ali para debaixo do tapete, mas na maioria das vezes a gente precisa de uma pessoa que faça ponte entre nós e essa pessoa com quem nós brigamos ou com quem nós estivemos brigados. Então talvez você tenha brigado, sei lá, com um filho, com uma mãe, com um primo, com um amigo, um colega de trabalho, e aí chega uma pessoa para poder fazer essa reconciliação. Às vezes acontece também na justiça, né, presbítero Cléber? E aí tem ali o mediador, né? Tem a audiência de conciliação. Então às vezes precisa de uma pessoa para poder fazer essa ponte. E aí talvez você descubra até que você não fez nada com esse amigo, né? Era só bobeira da tua parte, mas nesse caso especificamente nós fizemos algo grave contra Deus. E Deus ao mesmo tempo ele é a pessoa com quem nós estamos em débito, ou estivemos em débito, e Ele é a pessoa que também nos fez a reconciliação através de Cristo. Então Deus teve que agir através de Jesus para que nós pudéssemos ter paz com Ele. Não foi apenas, deixa para lá, vivi em pecado, deixa para lá, não. Você teve uma vida de pecado, mas isso foi muito custoso para Jesus. Como eu falei, você também participou da morte de Cristo. Às vezes a gente vê televisão, vou falar por mim, já confessei esse pecado aqui, que a gente vê uma situação ali de um crime e a gente fala, queria que fosse comigo, né? Eu matava também. E isso prova que no nosso coração ainda existem desejos ruins e a gente às vezes só quer camuflar de boas intenções. Como eu já falei, eu confessei um pecado porque eu sei que também é algo que passa pela minha cabeça. A gente vê alguma tragédia que passa na televisão e a gente fala, dá vontade de matar, e realmente dá vontade de matar. Só que se você for olhar lá na finalidade da situação, você acaba não sendo muito diferente. O que mudou talvez tenha sido a sua motivação, mas no teu coração ainda habita ali uma centelha de alguma coisa ruim, que nós somos transformados dia após dia através de Cristo. Mas imagina se Deus não tivesse agido na nossa vida, se não reinasse na nossa vida aquilo que é chamado de graça comum, aquilo que talvez freia um pouco os nossos instintos ruins. Então talvez a diferença entre nós e aquela pessoa que comete alguma coisa ruim seja só a mão de Deus que tem ali, pela misericórdia dele, que pesa aquilo ali sobre as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que na cabeça de todo mundo que está aqui nessa noite já tem a vontade de matar alguém. Tem vontade, mais vontade de matar aquele miserável. E eu não estou falando de motivação, eu estou falando só sobre os instintos que reinam sobre o nosso coração, ou que reinavam, como Paulo diz. Como eu falei, reconciliar requer uma ação concreta. Deus ele não apenas disse que está perdoado, Ele enviou o Filho e o integrou à morte e reconciliou com base no sangue da cruz. Segundo ponto,
A reconciliação nos transformou diante de Deus. Como diz o versículo 22, nós fomos transformados para que nós possamos nos apresentar como santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. A reconciliação ela tem um propósito na sua vida. Muitas pessoas acreditam que ser salvo é apenas escapar do inferno. E na verdade essa é apenas uma parte da história. Deus nos reconciliou para que nós nos apresentássemos diante dele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos significa separado do pecado e consagrados a Deus. Como eu falei, pode ser que pela sua cabeça, pelo seu coração ainda existam situações que te façam pecar. Talvez sem você perceber você acaba falando mal de alguma pessoa. Talvez sem você perceber você acaba se deixando levar pela fofoca. Talvez sem você perceber, ou talvez até percebendo, você comete algum pecado, o que prova que nós não somos perfeitos, mas a ideia é que nós possamos nos tornar dia após dia um pouco mais perfeito do que o dia anterior. E isso se chama santificação. Nós não vamos deixar de pecar até o dia que a gente morrer, mas a ideia é que dia após dia a gente peque menos. Como diz a palavra de Deus, aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, está pecando. Está pecando pela mentira. Santo significa ser separado por Deus. Inculpável, e aqui ele usa dois termos que podem parecer a mesma coisa, que é irrepreensível e inculpável. Inculpável ele tem um sentido um pouco mais religioso, que ele remete aos cordeiros que eram sacrificados lá no contexto de Êxodo e Levítico, que era um cordeiro sem mancha, que não tinha nenhum defeito, e ele traz uma ideia que nós não temos nenhuma culpa moral diante de Deus, como um cordeiro puro que era oferecido em sacrifício. Então Deus olha para a gente e vê, aquele dali é inculpável, ele é puro, ele não tem defeito. É uma linguagem religiosa que Paulo utiliza. Mas Paulo também vai utilizar uma linguagem jurídica, que é a palavra irrepreensível. Significa um réu inocente no tribunal. Então, inculpável, nós não temos culpa para Deus. E irrepreensível, nós somos um réu inocente no tribunal. Ninguém pode nos acusar de nenhuma culpa diante de Deus. Talvez você pense, mas eu tenho pecado. Fica tranquilo que Jesus já pagou. Lá em Romanos 8, versículo 33 e 34, versículo também conhecido: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Nada pode separar de Deus. Você é filho de Deus, você foi comprado, você é amigo de Deus. É mais do que perdão, é ser reapresentado a Deus como puro, como aceito, como amado, como foi pregado aqui no último domingo, como filho. Não por causa da sua santidade, mas por causa do que Cristo fez por você. Você não precisa buscar ou alcançar a salvação. Perdão, você precisa alcançar a salvação. Você não precisa alcançar ser o mais santo possível, porque não é por mérito seu. Se isso fizer parte da sua vida porque você quer ser o melhor para Jesus, amém. Mas se você acha que a cada dia você quer ser o melhor, porque se você falhar em algum aspecto você vai para o inferno, não é por isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, porque nós fomos reconciliados por Ele. Ponto 3. A reconciliação ela exige permanência e fidelidade. Versículo 23. Diz que se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. E aqui Paulo ele traz uma advertência pastoral, que não basta você dizer que você foi reconciliado. É preciso que você viva como alguém reconciliado. Nós vimos isso aqui mais ou menos no estudo de semana passada, sobre a certeza da salvação. Que muitas pessoas às vezes acham que elas são dois extremos, né? Aquela pessoa que acha que por qualquer coisinha ela vai para o inferno,
Meu Deus, não tomei banho, vou pro inferno. Não é pecado, fica tranquilo. Xinguei alguém em pensamento, é pecado? É pecado. Pede perdão e segue a vida. Não faça mais, mas fica tranquilo. Antigamente tinha um pensamento de que se você, sei lá, tá dirigindo, cometeu um pecado, bateu o carro, morreu, pronto, foi pro inferno. Se não teve tempo de pedir perdão, acabou. E tem aquela pessoa que às vezes foi numa igreja, foi feito um apelo, a pessoa foi lá na frente, levantou a mão, pronto, tô santo, nunca mais voltou na igreja. Só vai na igreja em culto de batismo. E olhe lá, a gente não pode cair nesses extremismos, nem tentar lutar contra a nossa carne de forma que isso vire um flagelo na nossa vida. Meu Deus, se eu tropeçar aqui e falar um palavrão, vou pro inferno. É para falar palavrão? Não. Mas fique tranquilo que não é por isso que você vai pro inferno. Mas também você não tem que viver de forma relaxada. Deus, Ele requer que você seja santo, irrepreensível, inculpável diante dEle. Mas Ele quer que você também permaneça na fé, alicerçado, firme, firmado na esperança que é Cristo. E aqui Paulo, como dito, ele corrige dois perigos que eram iminentes naquela sociedade, que era o orgulho espiritual. Achar que agora que nós fomos salvos, nós podemos relaxar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Estou tranquilão. Vou no culto só de ceia. Se der, eu faço alguma coisa na igreja. Pergunta lá atrás, pastor, quer água? Não, obrigado, acabou. Servir a Deus. E o outro extremo era um desvio doutrinário que os colossenses estavam sendo tentados a abandonar, que era a pureza do Evangelho de Cristo. Paulo diz para essa igreja que Cristo é suficiente. E ele diz para nós nessa noite, Cristo é suficiente. Você não precisa correr atrás de nada que acrescente a Cristo. Ah, é Cristo mais um tijolo ungido. É Cristo mais uma água consagrada. É Cristo mais um pouquinho de terra do monte. É Cristo e Cristo. Aleluia. A reconciliação, ela exige lealdade da nossa parte. João 8,31 diz que se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. A gente não pode viver uma vida de libertinagem, confundindo com a liberdade que nós temos em Cristo. E se por um lado você foi tornado amigo de Deus, pense que quando você peca, você não está apenas desobedecendo uma regra, você está aferindo a amizade que custou o sangue de Cristo. Você não está mais apenas desobedecendo um pai, você também está traindo um amigo. E aí você pondera na sua balança o que talvez seja mais pesado para você, se é desobedecer um pai ou se ferir um amigo. Quarto ponto, já caminhando para o final, a reconciliação ela gera em nós uma missão. Eu queria convidar os irmãos a abrir lá a carta 2 aos Coríntios, no capítulo 5. Coríntios 5, versículo 18 ao 20, diz na minha versão: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus, Ele é autor da reconciliação. Cristo, Ele é o meio da reconciliação. E nós, uma vez reconciliados, somos os embaixadores da reconciliação.
Se você foi reconciliado, agora você tem uma missão de paz. Anunciar que há reconciliação disponível em Cristo. Você não foi salvo para que você fique apenas com uma boa parte para você. Você foi reconciliado com uma missão. Como dito, não lembro por quem, mas foi dito, que o Evangelho é um mendigo mostrando a outro mendigo onde tem pão. E o nosso pão é Jesus. Se você foi salvo, você tem o dever, como embaixador do reino, de levar a salvação a outras pessoas. Você é um porta-voz de Deus. Você é um missionário de Deus. Você é um mensageiro de Deus. Como irão crer se não há quem pregue? Você precisa anunciar essa verdade que um dia mudou a sua vida e compartilhar com outras pessoas. Já me encaminhando para o final. Paulo, ele gosta de trabalhar com situações contrárias. Então a gente vê que ele diz que antes nós éramos separados de Deus, agora nós somos reconciliados com Deus. Antes nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. Antes nós éramos culpados, hoje nós somos inculpáveis. Antes nós éramos acusados, hoje nós somos irrepreensíveis. E tudo isso não por esforço humano, mas por ação divina. Tudo provém de Deus, como nós lemos em Coríntios, porque agora Deus nos reconciliou. Eu queria trazer algumas aplicações práticas para finalizar. Primeiro, relembre o Evangelho todos os dias. Você não foi reconciliado por ser um bom cristão. Você foi reconciliado porque Deus agiu com graça em Cristo. Amém, aleluia. Ouça o Evangelho como um crente, todos os dias. E ouça, se você preferir, leia. Você como crente, você tem a obrigação de ler a Bíblia. Às vezes a gente quer ouvir Deus falando com a gente, mas a gente não está disposto a ouvir a voz dele. Segundo, lute contra o pecado como quem ama a Deus, não apenas como quem teme a punição. Como eu falei, pecar agora é trair uma amizade. A graça, ela não é licença para pecar, mas ela é um chamado à lealdade. Terceiro, não adicione nada à suficiência de Cristo. Nem o ritual, mérito, sentimento ou experiência te torna mais aceito do que já é em Cristo. Você já é salvo, você já é amigo de Deus. Fuja de qualquer evangelho que exija mais do que Jesus. Por último, seja o embaixador da reconciliação. Se você já é reconciliado, eu quero dizer que você tem uma missão de levar esse evangelho para outras pessoas, dizendo que Deus está chamando de volta os seus inimigos por meio de Cristo. Talvez a gente ande pela rua e veja várias pessoas em situação de pecado e a gente acaba se achando mais santo do que eles, como se isso fosse um mérito nosso. Mas a verdade é que nós somos as pessoas que deveriam estar transformando aquelas vidas. Não nós diretamente, mas através de nós como portadores do Evangelho, como mensageiros de Deus. Se você está em Cristo, você não é apenas perdoado, você é reconciliado, você é transformado e também você é um enviado de Jesus. Deus, ele te fez amigo, agora você tem uma missão, viva como tal e anuncie essa amizade ao mundo. Que Deus tenha falado a corações nessa noite, porque
certamente Ele falou ao meu. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos para orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela